Então, hoje ainda estamos continuando com o capítulo Os Milagres do Evangelho, do livro A Gênese, o capítulo 14, né? Vamos ver aqui a introdução do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus, capítulo 24, versículo 28. Nos círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis e invisíveis. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abrigue em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então, esse é um parágrafo que nós separamos dessa mensagem de Emmanuel, que tem um conteúdo que exige reflexão para que a gente entenda e perceba o valor espiritual que Emmanuel aqui nos traz. Mas aqui o início, que é bem importante nós ressaltarmos, diz o seguinte: nos círculos do cristianismo renascente. Então veja, Emmanuel se dirige a nós, aos espíritas. Nós somos adeptos do cristianismo redivivo ou renascente. Devemos encarar a participação nossa no espiritismo como se estivéssemos vivendo a época do cristianismo com a presença literal do Cristo, pelo menos em termos de responsabilidade, de oportunidade de despertamento espiritual, de acordar em termos de imortalidade para a realidade que o Espiritismo traz e que na época o Cristo também trouxe e patenteou para todos os seus contemporâneos. Hoje isso acontece conosco através do Espiritismo. Então surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores, verdugos visíveis e invisíveis. Bom, primeiramente aqui a gente constatar uma realidade que é comum a todas as criaturas humanas. Nós temos espíritos colocados como verdugos, como inimigos, encarnados e desencarnados. Então, às vezes a gente topa com alguns encarnados na família corporal, no ambiente de trabalho, na vida social e no ambiente religioso também. Então, onde se formam grupamentos de criaturas humanas, a possibilidade de ali terem inimigos reencarnados, que estão no mesmo local ou situação, para reajustarem-se em termos de harmonia perante as leis divinas. Não é para dar continuidade ao ódio antigo, mas para reajustarem-se. Agora, a questão toda é que também tem os invisíveis, que também nos acompanham em todos esses ambientes, que são normalmente resultado do nosso passado espiritual, quer de experiências malogradas em vícios, em desequilíbrios, ou em grupos atrelados a crimes e a terem feito muitas ações ruins e que de algum modo vincula, em termos de tempo, ao fato de que, continuando no plano espiritual, para eles nós continuamos do mesmo jeito. Nós somos aqueles mesmos que estiveram envolvidos com eles em vícios ou em crimes. Eles não acreditam que a gente tenha dado passos à frente e quando nos encontram, nos provocarão invisivelmente a repetir ações ou participar com eles daquilo que antes nós éramos envolvidos. Mas o mais importante aqui nessa mensagem de Emmanuel é que ele diz que tudo isso são e devem ser considerados em termos de importância, cadáveres. Por que cadáveres? Veja como Emmanuel coloca: luta contra os cadáveres
de qualquer natureza que se te abrigue no mundo íntimo. É porque, na verdade, é dentro de nós que se encontram os pontos de sintonia. O problema não está fora. Não é os espíritos obsessores ou inimigos nossos. O problema é eles encontrarem sintonia em nós. E essa sintonia, ela só ocorre se a gente estiver alimentando coisa morta. Vícios, passado delituoso. Se realmente, na nossa caminhada atual, a gente continua dando campo aos erros que cometemos no passado, nós nos tornamos atraentes e facilmente localizáveis por eles, porque nós continuaremos ainda repetindo os atos e os comportamentos que nos associaram a eles. Mas continuando aqui ainda nessa diretriz de interpretação, vejam, deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre. Olha, essa proposta é algo que pode nos parecer, por que não deixar que o sol da espiritualidade elevada nos penetre? Porque se nós ainda estivermos dando campo a vícios, erros e hábitos do passado, a gente está impedindo que esse sol penetre em nós. É preciso que a gente esteja aberto a todo um processo de renovação agora, que se intensifique, para que a gente esteja aberto a que esse sol nos penetre. E Emmanuel diz por quê? Enquanto fores ataúde, ataúde é caixão de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Essas águias da destruição aqui é o símbolo dos companheiros espirituais do passado, que encontrarão em nós coisas mortas para nos incentivar a repetir erros. Precisamos estar muito atentos a isso. Então vamos agora dar prosseguimento ao tema Os Milagres do Evangelho, do livro A Gênese. O Espiritismo, a gente está naquela parte das curas, que mais adiante vai haver a das ressurreições. A ressurreição da esposa de Jairo e do filho da viúva de Naim. Mas aqui nesse texto tem algum fato bem importante para a gente comentar. O Espiritismo, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais. E são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Então vejamos como se dá a coisa. Há muitos espíritas e muitos grupos espíritas que têm uma preocupação grande com a questão das curas do corpo e com a mediunidade de cura, que na verdade ela, se tem uma providência e um fator importante, de maneira nenhuma é o primordial do centro espírita. Porque o centro espírita, o primordial é a cura do espírito, que se dá através da renovação moral trazida pela sua mensagem. Então, o critério que inclusive aqui o codificador coloca de forma bem destacada é que o prodígio maior do espiritismo é modificar alguém interiormente e não trazer para ele a cura de alguma doença, que mais adiante poderá retornar, ou que por mais que dure a cura, a desencarnação é inevitável. Mas aí a cura que seja trabalhada, processada no nosso espírito, essa é o maior prodígio que a doutrina espírita pode dar. Então, nessa área, que é a da renovação moral, o alicerce básico, primeiro, é o conhecimento, é a revelação espírita. O segundo é o estímulo da sua vivência a partir da própria casa espírita. Então, esse trabalho de renovação interior é a cura mais importante. Inclusive, não poucas vezes,
a renovação interior promove a cura física, mesmo que não seja uma cura instantânea, mas não poucas vezes a pessoa, pelo próprio trabalho de estar motivada realmente a renovar-se, a melhorar-se, ela cria disposições, incrementos ao seu sistema imunológico, à sua saúde, e a consequência é a cura. Então, sempre é bom deixarmos destacado que, dentre todas as mediunidades, a mediunidade de cura é a que dá mais palco aos desastres na área da doutrina espírita, na área da mediunidade. Porque muito associada à mediunidade de cura está as questões de vaidade e de idolatria aos médiuns, que não poucas vezes levam a fracassos terríveis. Eu lembro aquele livro, Trilhas de Libertação, de Divaldo Pereira Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que analisa ao longo de todo o livro, de uma forma romanceada, a queda de um médium dentro do movimento espírita, ligado à questão da mediunidade de cura. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas, os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição. Então, o Espiritismo não destaca incremento a acreditar na sua revelação pelos fenômenos mediúnicos ou pelos fenômenos extraordinários. Porque nessa área, não poucos apenas se prendem ao aspecto fenomênico e não aproveitam a essência maior do Espiritismo, que é a transformação moral e espiritual dos seus adeptos. Por isso, aqui é colocado que os adeptos mais sinceros são aqueles que foram tocados pela consolação, pela libertação de torturas da dúvida e que levantou o ânimo para enfrentar aflições aqui na Terra. Então, a quantidade de pessoas que, por exemplo, através dos processos obsessivos, das doenças de natureza puramente espiritual, tiveram, através do contato com a doutrina espírita, uma abertura de renovação íntima e se tornam os adeptos mais sinceros e divulgadores do Espiritismo. Eu me lembro que eu mesmo, quando comecei a conhecer o Espiritismo, o que menos me atraía era as reuniões mediúnicas, a questão do intercâmbio com os defuntos, os chamados mortos. Então, lendo o Espiritismo, principalmente naquelas obras de Leon Denis, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, ou outro livro como Depois da Morte, a pessoa tem um conjunto de provas, de renovação, de conteúdo sobre a vida muito grande. E eu me lembro que quando eu li esse livro, eu disse, olha, a pessoa não precisa de maneira nenhuma de ter provas materiais, tipo fenômeno mediúnico, para acreditar, porque bastaria usar a lógica, a razão. Já que toda a filosofia, todo o conteúdo doutrinário espírita, ele sempre está atrelado a que você reflita. Pense-se assim. Veja se na sua vida diária você não percebe isso acontecer. Em termos de relacionamento humanos, como
simpatias e antipatias espontâneas, como todo aquele conjunto relativo à influência do Espírito no nosso pensamento. Então ali a pessoa constata nela mesma, e é a prova maior que tem, porque a questão dos fenômenos extraordinários que estão ligados à mediunidade, por mais incontestáveis que eles sejam, eles não conseguem atingir o entendimento e muito menos o coração, que é o principal para fazer um adepto sincero no Espiritismo. E nós dizemos isso porque depois de eu começar a trabalhar em reunião mediúnica durante muitos anos, a gente vê a quantidade de provas que se tem durante os fenômenos mediúnicos, e aquelas provas que no momento em que nós temos são muito fortes, elas não aguentam um raiar de um dia. Quando termina a reunião, que as pessoas voltam para suas atividades, aquelas provas emuchecem, perde o impacto é na hora. Na hora você diz, meu Deus, eu não posso ter dúvida nenhuma de um fato desse, não tem. Mas depois que você volta para as suas atividades diárias, aquilo ali perde o peso. E depois que passa um dia ou 2 dias, eu me lembro até recentemente nesses encontros que teve em Recife do CIMESP, onde houveram, por exemplo, cartas mediúnicas de Fernando Ben, ou até mesmo do Carlos Bacelli, antes de o Fernando Ben ter ido, e que no momento em que as pessoas que estão ali recebendo as cartas, há um impacto, há uma vibração magnética no ambiente que todos ficam tocados no momento, porque depois que sai aqueles que moram em outra cidade, não dá tempo de chegar na cidade onde mora, que há aquele impacto ali, som. É por isso que, voltando aqui ao texto, os adeptos mais sinceros são aqueles que recebem a consolação para suas almas e quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição. Então, é na área moral, espiritual, onde o Espiritismo vai ter o seu papel mais importante em nós, e não na parte de fenômenos. As obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos, que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Podem trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. Esse item tem a ver com a preparação sobre o entendimento das curas que o Cristo realizou na expulsão de espíritos obsessores, chamados no texto bíblico de demônios, muitas vezes, e que o contato magnético com Cristo redundava facilmente em esses espíritos deixarem as pessoas que estavam obsidiadas. Mas voltemos aqui ao texto para entendermos agora à luz do Espiritismo. As obsessões individuais são muitíssimo frequentes. Então, vejam como é colocada a coisa. São muitíssimos frequentes. Então, há muita gente na Terra sobre os envolvimentos obsessivos. E não é para nos causar nenhuma surpresa, já que a grande maioria da humanidade ainda é um tanto quanto materialista, unicista, aliás, imediatista, hedonista, voltada exclusivamente às satisfações pessoais e ególatras, e isso, em termos de vibração,
transmite, ela elabora as chamadas vibrações baixas, que é o maior atrativo para os espíritos inferiores. E por isso as associações obsessivas se dão com muita frequência. Então há um consórcio entre encarnados e desencarnados, com uma frequência muito grande na Terra, estabelecidos no clima da obsessão. E aqui continua no texto, sobre os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobre. Como é que se descobre facilmente essas questões relativas à obsessão? Sobretudo porque quando a gente começa a ter um contato com o Espiritismo, a gente é chamado a observar o que a gente pensa. A gente é chamado a atenção de que a gente é o dono do pensamento nosso. E de que a gente tem que assumir a direção deles. Porque essa responsabilidade é nossa. E aí já começa a percepção das insinuações obsessivas através das correntes mentais que normalmente nos atingiriam, ou até mesmo ainda nos atingem. Então é aí onde começa, através do Espiritismo, a detectação dessas influências nocivas. É porque o Espiritismo diz, olha, pelo pensamento você pode estar sendo uma antena receptora de mensagens ou de vibrações doentias ou ruins. Cuidado com o que você está pensando ou alimentando. Ao mesmo tempo em que o Espiritismo, baseado no Evangelho do Cristo, convida que a gente estabeleça um clima de renovação mental em harmonia com as propostas do Evangelho. Ou seja, hábitos mentais saudáveis, ligados à prática do bem e do amor ao próximo. Hábitos mentais que estabeleçam, através de leitura, de estudos, todo um trabalho de renovação interior. E isso facultará, de uma forma paulatina, que a gente se torne bem sensível à percepção de insinuações espirituais, obsessivas ou negativas. Porque a gente estará afinando tanto a nossa linha de pensamento que quando algo de fora destoa, a gente percebe que não é nosso e que a gente deve bloquear ou não alimentar. Pelo Espiritismo facilmente se descobre, podem trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. Sempre bom lembrar que quando a gente já se encontra fisicamente doentio, ou passando por alguma doença que nos deixe debilitados, somos chamados a ter ainda maior vigilância sobre o pensamento, porque quando a gente está doente fisicamente, há, em termos de possibilidades de sintonia com espíritos doentes, um campo muito maior. Então a pessoa está, por exemplo, numa virose ou aconteceu há um tempo atrás muita gente com dengue, uma doença que deixa a pessoa muito fraca durante dias, ela teria que ter o cuidado do alimento do pensamento dela. O que é que ela anda pensando mesmo estando doente? Principalmente porque o enfraquecimento físico promove a sintonia com espíritos doentes. E o resultado é piorar a doença, a pessoa tem mais dificuldade em superar. Isso em doenças apenas na área orgânica. Avalie quando entra a questão de doenças na área psíquica. Por exemplo, os processos depressivos, as ansiedades crônicas e as psicoses que debilitam mental e energicamente a pessoa. Aí sim, os processos obsessivos se aglutinam e dificultam ainda mais aquela doença que já tem uma base orgânica,
mas que é piorada pela presença dos espíritos. Um dia virão a ser, incontestavelmente, arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza, especiais meios de tratamento. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meio de alcançar êxito. Essa arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza, especial meios de tratamento, é justamente as de origem espiritual, que atualmente a ciência ainda não oferece a abertura ideal para esse tratamento. Dizemos assim abertura ideal porque já existe, em diversos hospitais psiquiátricos espíritas, sobretudo no sul do país, como em São Paulo, Rio Grande do Sul, toda uma terapia a nível psiquiátrico associada à terapia espírita. Em hospitais onde os psiquiatras são espíritas e utilizam os dois recursos, os meios medicamentosos que atualmente a psiquiatria tem, mas associando as terapias magnéticas e vibratórias do passe, da água fluidificada, do Evangelho, segundo o Espiritismo, praticado em dias e horários regulares com os doentes de patologias psíquicas. E o resultado é que nesses hospitais há um índice de cura real que ultrapassa 70%, 80% em relação a hospitais psiquiátricos ou atendimento psiquiátrico tradicional sem os recursos espirituais. Porque é muito comum a associação obsessiva antes, durante ou após o estabelecimento do quadro patológico em termos mentais. Então a pessoa, exemplo, passa por uma situação emocional muito intensa para ela. Há mulheres que, por exemplo, numa traição enlouquecem. Naquele momento em que ela soube a notícia e enlouqueceu, não houve causa espiritual. A causa foi toda orgânica nela, de debilidade, porque são casos como nós estudamos no Espiritismo, onde a pessoa já trazia certa debilidade psíquica. Ela tinha um fator endógeno, como se diz na ciência. O fator exógeno foi a traição. Quando juntou os dois, a doença estourou. Então a pessoa já tinha propensão a enlouquecer, ela tinha certa fraqueza. Quando juntou o fator, ela enlouqueceu. E aí o que é que ocorre? Estabelecido o desequilíbrio psíquico, em pouco tempo vai haver atração para espíritos doentes na área, ou obsessores, inclusive, do passado daquela pessoa. A consequência é que a doença se torna nos dois aspectos, física e espiritual. Por mais que receba tratamento físico, não vai redundar em cura. E às vezes o tratamento físico, que atualmente, sobretudo, as novas drogas que são utilizadas na psiquiatria promovem toda uma possibilidade de recuperação, que normalmente não é exitosa porque não há o tratamento espiritual junto. Porque quando junta o tratamento médico e o espiritual, é quando olha a pessoa consegue se recuperar. Mas aí é preciso a associação dos dois. Pois não. Eu vi recentemente uma matéria que algumas universidades vão colocar uma disciplina obrigatória de espiritualismo nas faculdades de medicina. Inclusive, atualmente já existem várias faculdades que têm a disciplina de espiritualidade como, assim, uma das cadeiras associadas
àquela prática médica. Mas isso aí está cada vez mais sendo implementado, porque já se tem realmente provas em termos de estatística científica, os benefícios que há da associação das terapias médicas com os recursos que vêm através da prece, da oração, do passe, do reiki para aqueles que praticam fora do contexto espírita. E é uma realidade incontestável, como inclusive já é na chamada medicina alternativa, como a acupuntura, né, como a homeopatia, que se sabe efetivamente da cura que elas estabelecem. Antes eram tidas como possibilidades, mas hoje a gente sabe que efetivamente se trata e se cura com elas. Mas isso estará aumentando, sem dúvida nenhuma. Aqui no final diz assim: o Espiritismo rasga nova senda, a arte de curar, e fornece à ciência meios de alcançar êxito. Então, realmente é todo um trabalho de abrir fronteiras, de rasgar fronteiras nessa área, a partir da revelação espírita, do que ela pode possibilitar a ciência médica. Vamos continuar aqui. Os fariseus diziam que, por influência dos demônios, é que Jesus expulsava os demônios. Segundo ele, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria rematada insensatez. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, 34, é quando tem certas curas realizadas pelo Cristo, que os fariseus disseram que ele curava pelo poder do Satanás. É claro que esse quadro que está relatado e faz parte da Bíblia, ainda nos dias de hoje, tem os seus rescaibos para muitos espíritas, né? Porque há muitas pessoas que, ao serem curadas ou tratadas no centro espírita, parentes ou familiares, quando tomam conhecimento e que desconhecem o que é o espiritismo, às vezes querem ainda atribuir aquela cura ao poder do mal. Mas, na verdade, como o texto deixa bem claro, se isso estivesse acontecendo, Satanás estaria contra ele mesmo, já que, em vez de ser o príncipe do mal, ele estaria se tornando o príncipe do bem. Vamos continuar ainda aqui. Dado o poder fluídico que Jesus possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo. Então, são aqueles dois casos que está aqui no livro A Gênese, que relata a cura da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Nos dois casos, tinham sido dados por mortos. E quando Jesus se aproximou, dando ordem para que eles despertassem, eles despertaram. E essa é a explicação que o livro A Gênese coloca. Dado o poder fluídico que Jesus possuía, não há nada de espantoso em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor. Porque aí ainda não havia se dado a separação do perispírito, do corpo espiritual, do corpo físico. Não havia sido cortado o chamado cordão fluídico, né, o cordão de prata, que algumas religiões dizem, do Oriente, e que liga a nós as possibilidades ainda de despertamento
em casos como eram aqueles da catalepsia ou da letargia, né? Os casos mais conhecidos são aqueles no movimento espírita, vividos por Ivone do Amaral Pereira, que teve o seu óbito decretado quando ela tinha 29 dias de vida, e que, na verdade, era uma crise letárgica, ocasionada por um engasgo que ela teria tido, ocasionado entre aspas, porque a razão da letargia dela real era porque ela era uma ex-suicida reencarnada que tinha trazido certo nível de desequilíbrios perispirituais que ocasionaram isso a ela nos primeiros dias de vida. Mas como na Terra, quem olha as coisas na Terra só pelo âmbito material, quer justificar tudo pelo âmbito material e diz que foi um engasgo, por isso foi que aconteceu isso. É como quando uma mulher está grávida, tem um susto com a barata, e a barata é a criminosa, porque ela muitas vezes perde o filho devido ao susto, e é dito que foi o susto ocasionado pela barata. Na verdade, em termos espirituais, foi um espírito que já queria desistir da reencarnação e que aproveitou a mínima oportunidade para cortar os laços fluídicos e haver um aborto espontâneo. Então, no caso mesmo de Ivone Pereira, ela engasga, não consegue se recuperar e entra numa letargia. E a mãe dela é que não acredita de maneira nenhuma que a filha houvesse falecido. E quando já estava no caixão para ser enterrada, já estava sendo velada na casa, porque naquela época, médico que chamaram, fez um exame clínico rápido e deu ela por morta. Muitas pessoas já foram enterradas vivas por erros de diagnóstico médico, principalmente porque na crise de letargia a respiração fica mínima, totalmente imperceptível. E a pessoa ali, com o exame clínico rápido, as batidas do coração ficam praticamente nulas. E antigamente havia muito diagnóstico de que a pessoa estava morta e na verdade ela não estava. O Espiritismo, quando elucida isso, ele não quer de maneira nenhuma dar campo a de que ele está tirando o poder do Cristo de ressuscitar. Na verdade, a questão é que a palavra ressuscitar para o Espiritismo tem uma conotação diferente. A ressurreição, por exemplo, dá-se quando nós desencarnamos e, retornando através do corpo espiritual a interagir no mundo espiritual, nós estamos ressurretos. Não é uma ressurreição de tripa e tudo, como se diz popularmente, em termos físicos. É o corpo espiritual que se desliga do corpo material e ressuscita no corpo espiritual. E ressuscita no mundo espiritual. Então, o entendimento do Espiritismo de ressurreição é diferente. Agora, ele deixa bem claro que tudo no universo é regido por leis. E que essas leis é a garantia da estabilidade do universo e da perfeição de Deus. E que de maneira nenhuma o próprio Deus iria estar, ou Deus mesmo estaria debilitando essas leis para promover espiritualmente as suas criaturas. E nem o representante de Deus na terra, que era Jesus encarnado. Então, Jesus de maneira nenhuma iria afrontar as leis divinas para promover aquilo que, na verdade, ele não promoveu, que seria o quê? O despertamento espiritual daqueles que viram as curas. A maioria atribuía até o poder do demônio, em vez de acreditar em algo. Então, a ressurreição ali era porque
o filho de Lázaro, a filha da viúva de Naim, não estavam efetivamente mortos. Por isso Jesus os ressuscitou. E concluindo a história de Ivone, a mãe dela entra no quarto antes dela ser enterrada, né? Faz uma prece a Maria de Nazaré, que por coincidência, no meu espírita, nós sabemos que é a comandante de uma legião de socorro aos suicidas no mundo espiritual, pedindo a ela que, se de fato, como ela acreditava, a filha não estava morta, que a filha acordasse. E naquela hora dizem, né, os relatos biográficos, que uma coroa, umas rosas que botaram ao lado do rosto de Ivone, tinham espinhos e perfurou a testa dela e ela acordou. Há poucos instantes de ser enterrada viva. Vamos aqui para o último slide de hoje. Para os homens que naquela época, que consideravam morto o indivíduo, desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais. O que na realidade havia era cura. No caso Lázaro, sabe-se que há letargias que duram 8 dias e até mais. Que o caso da ressurreição de Lázaro é aqueles que os nossos irmãos que se apegam muito à letra bíblica dizem, não, mas Lázaro já cheirava mal, então ele teria que estar morto. A questão é que mesmo nesses casos de doenças da letargia, se ela for demorada, pode haver um certo odor sem que a pessoa de fato tenha morrido. Então, o Espiritismo, ele não tira o poder do Cristo em termos fluídicos de maneira nenhuma, e de ter interferido para que esses espíritos recuperassem a sua energia vital e acordassem. Mas era fato comum naquela época, inclusive muitas vezes ao desenterrar pessoas, encontravam as pessoas em posições emborcadas e diferentes daquela que haviam sido enterradas, evidenciando que, na verdade, a pessoa foi enterrada viva. Depois foi que veio a falecer no caixão. Vamos então para a prece, né?